Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 19 de março, é domingo. Estamos no quarto da Quaresma. Hoje é dia de São José o Operário, padroeiro da capela do bairro Operário, na Capela São José Operário. A Eucaristia ilumina a nossa vida e afasta as trevas que nos impedem de dedicar atenção às necessidades do próximo. A liturgia nos convida a viver na alegria de sermos conduzidos por Jesus. Ele cura nossas cegueiras e nos permite ver e julgar as realidades do mundo com os olhos da fé. Trazemos o programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, aqui da Paróquia Santo Huberto de Mirama. Estamos aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Iniciamos então o programa deste domingo, fazendo a oração vocacional. A gente está aí vivendo o terceiro ano vocacional, instituído pela vocação, pela CNBB, né, o ano vocacional, instituído pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que traz e nos ajuda a refletir sobre de que forma estamos nos colocando a serviço de Deus e da Igreja, né, e que forma estamos fomentando também o nascer, né, de vocações no meio da onde a gente se encontra. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor, a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E neste domingo, dia 19, estaremos trazendo um momento com Maria, uma devoção à Nossa Senhora. Hoje nós não vamos falar especificamente de Maria, mas vamos estar falando de São José. Como é o dia de São José Operário, o quadro de hoje, o Momento com Maria, vai falar de São José. Também vamos trazer os santos da última semana, os santos da Santa Igreja Católica, a liturgia do Evangelho de hoje, com uma pequena reflexão, o Evangelho também muito bonito de hoje, e no quadro com a palavra à Igreja. Muita alegria, a gente fez o convite ao nosso novo padre, o novo pároco da paróquia, Padre Carlos Humberto. Ele gosta de ser chamado de Padre Carlão, e ele aceitou o convite e vai estar aqui no programa de hoje, no quadro com a palavra à Igreja. Ele vai estar falando um pouquinho dele, do sacerdócio dele, e trazer um pouquinho de conhecimento da sua pessoa, para que todos nós começamos a nos relacionar bem com ele, e esperamos que ele fique por muito tempo aqui trabalhando na nossa paróquia. Vamos trazer também a agenda aí da nossa paróquia, os compromissos, músicas, louvores, agradecimento, reflexão, conhecimento da nossa fé e do magistério da nossa igreja. Tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Fiquem conosco. E o momento com Maria deste domingo, 19 de março, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez de falar de Nossa Senhora, vamos falar de alguém que também foi muito importante, em toda a missão que Maria teve que exercer, Também foi muito participante da missão do próprio Cristo, que é
São José, né? Hoje é dia de São José Operário. Eu trago uma imagenzinha dele aqui, é o padroeiro da nossa capela aqui onde eu moro, do bairro Operário, né? São José Operário, né? Padroeiro de todos os operários, né? Aqui na imagem ele está com seus instrumentos de trabalho, né? É exemplo, como também era a imagem original aqui da nossa capela do bairro Operário, né? É um grande santo, né? Uma pessoa que é um grande exemplo para todos nós. Muito bem, vamos falar um pouquinho dele então. Nada sabemos a respeito da infância de São José, tampouco da vida que ele levou até o casamento com Maria. As Escrituras não trazem isso, né? Os Evangelhos não nos dizem nada sobre esse respeito, e a tradição da Igreja fala pouco. Limitam-se apenas a afirmar que José era justo, o que quer dizer, José era cumpridor da lei, um homem santo. Que a virtude e santidade de São José foram extraordinárias, vemos pela grande missão que Deus lhe confiou. Segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, Deus confere as graças e privilégios à medida da dignidade e da elevação do estado a que destina o indivíduo. É por isso que às vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem com a gente, né? A gente não chegou ainda no patamar que Deus exige para conceder certas coisas. Bom, pode imaginar-se dignidade maior que a de São José, que pelos desígnios de Deus devia ser esposo de Maria Santíssima e pai adotivo do seu divino filho? É interessante, né? Maria Santíssima, consentindo no enlace com o santo, descendente de Davi, não podia ter outra coisa em mente senão uma garantia para o futuro, uma defesa da sua virtude e uma satisfação perante a sociedade, visto que no Antigo Testamento não era conhecida e muito menos considerada a vida celibatária. Celebrando o contrato, Maria certamente o fez com a garantia absoluta da pureza virginal que, por inspiração divina, votara a Deus. A realizar-se a grandiosa obra da encarnação do Verbo, o arcanjo Gabriel comunicou-se o grande mistério que nela se havia de realizar e, após pronunciar o fiat, ou sim, né, em latim, consentindo sua maternidade, operada pelo Espírito Santo, deixou São José em completa ignorância. Com esse consentimento, dirigiu-se à casa de Isabel, onde se demorou 3 meses, e de volta para casa, seu estado causou no espírito de São José as mais graves preocupações e cruéis dúvidas, né? Imagina. Nessa perplexidade invencível, resolveu abandonar a esposa, e quando tudo já estivesse providenciado para a partida, né, um anjo do Senhor lhe aparece em sonhos e lhe diz, né? Interessante é que naquela época, né, o casamento lá dos judeus, ele já era realizado anteriormente, né, antes do casal viver junto. Eles já se casavam e depois de um período que eles iriam viver junto. Foi o que aconteceu aqui. E aí quando José vê o estado de Maria, ele resolve abandoná-la, né, em silêncio, em segredo, para que ninguém soubesse. Mas ele vai dormir e um anjo vem falar com ele e diz a ele o seguinte: José, filho de Davi, não temas admitir Maria, tua esposa, porque o que nela se operou é obra do Espírito Santo. E fora assim, de vez dissipadas as negras nuvens do espírito de José. Com quanto respeito, com quanta atenção não teria tratado aquela que pela fé sabia ser o tabernáculo vivo do Messias. José entendeu isso, né? Ignora-se quando São José morreu. Há razões que fazem supor que tenha morrido antes da vida pública de Jesus. Certamente não se achava mais vivo quando seu filho morreu na cruz. Do contrário, não se explicaria por que Jesus recomenda a mãe a São João Evangelista, não tendo por isso razão se estivesse vivo São José. Que morte santa terá tido o pai adotivo de Jesus? Que felicidade morrer nos braços do próprio Cristo, tendo à cabeceira a mãe de Deus. Mortal algum teve igual ventura. A Igreja, com muita razão, invoca São José como padroeiro dos moribundos, e os cristãos lhe dirigem com confiança para alcançar a graça de uma boa morte. Não existem relíquias de São José, tampouco sabe-se algo do lugar onde ele foi sepultado. Grande deve ser a nossa confiança na intercessão de São José. Santa Teresa, a grande propagandista da devoção a São José, ela chegou a dizer: não me lembro de ter me dirigido a São José sem que tivesse obtido tudo que eu pedira.
A devoção a São José na Igreja Católica é antiquíssima. A Igreja do Oriente celebra-lhe a festa desde o século IX, tendo os carmelitas introduzido tal festa na Igreja Ocidental. Os franciscanos, em 1399, já o festejavam. O Papa Sisto IV inseriu-a no breviário e no missal. Gregório XV generalizou-a em toda a Igreja. São papas, né, que eu estou falando. Clemente XI compôs o ofício com os hinos para o dia 19 de março e colocou as missões da China sob a proteção de São José. Pio IX introduziu em 1847 a festa do patrocínio de São José e, em 1871, declarou o santo padroeiro da Igreja Católica. São José é padroeiro da nossa Santa Igreja. São José Operário, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E que nós, todos católicos, sejamos um pouco parecidos com São José, confiando e acreditando no Senhor. Os santos da Santa Igreja Católica de 13 de março a 19 de março, hoje então. Na segunda-feira, era dia 13 de março, dia dos santos Rodrigo, Salomão e Eulógio, todos eles mártires. Eulógio é o mais importante dos mártires de Córdoba, e Salomão e Rodrigo são mais característicos. Esses três e tantos outros deram o testemunho a Cristo com as virtudes cristãs e depois com o martírio na cidade de Córdoba. Durante as invasões muçulmanas, foram perseguidos e martirizados para que servissem de exemplo. Isso lá no século IX, as invasões muçulmanas no Ocidente. Na terça-feira, dia 14, dia de Santa Matilde, a rainha. A idade dos Othon, que começou com a sucessão ao trono de Henrique I, esposo de Santa Matilde, no ano de 919, assinala o ponto alto da história medieval alemã. Santa Matilde é representada com uma igreja na mão e uma carteira de dinheiro. Da carteira correm pequenos rios de moedas que dava aos pobres. Empregou seu rico patrimônio para aliviar os sofrimentos alheios, socorrendo os indigentes e fundando vários mosteiros com escolas anexas. Ela, que no começo não sabia ler, como Carlos Magno, foi a primeira a sentar nos bancos escolares para aprender. Matilde nasceu em 895. Morreu no dia 14 de março de 1968 e foi sepultada ao lado do marido. Desde os escritos da época, ela vem sendo chamada de santa, mulher de admirável piedade, exemplo e ideal de rainha cristã. Pena que a Alemanha, os bispos lá estão esquecendo desse grande patrimônio que o país deixou dentro da igreja, Muitos santos de lá, muitos mártires também. Na quarta-feira, 15 de março, dia de Santa Luísa de Marillac, uma religiosa. Filha de Luís de Marillac, senhor de Ferrières e conselheiro do parlamento, ela teve uma infância tranquila. Morrendo o pai, ela, com 14 anos, foi tirada do colégio e entregue a uma senhorita para que esta completasse a sua educação. Essa jovem, talvez sua mãe, encaminhou-a ao trabalho. Então, Luísa conheceu sua origem e sofreu muito. Em 1625, morre o marido e o filho Miguel entrou no seminário. Luísa, então, pôde receber as primeiras jovens que formaram o primeiro núcleo das Damas de Caridade. Ela morreu no dia 15 de março de 1660, poucos meses antes de São Vicente de Paulo, de quem aprendeu o espírito de simplicidade na vida interior e o amor prático. Na quinta-feira, foi dia 16 de março, dia dos santos São João de Brebeuf, Isaac Jogues e companheiros mártires. 8 jesuítas, entre eles João de Brebeuf, morreram no Canadá na metade do século XVII. O cristianismo e, de modo especial, os missionários, procuravam preservar os valores genuínos de cada povo. No dia 16 de março de 1649,
a tribo dos iroqueses, adversários dos hurões, invadiram a missão. Amarraram João num pau, arrancaram-lhe as unhas, bateram nele de 1000 maneiras, torturando de todos os modos e, por fim, admirados pela sua coragem, partiram-lhe o peito e comeram-lhe o coração, para que pudessem herdar a força da sua alma. Com 7 outros companheiros mártires, Antônio Daniel, Carlos Garnier, Gabriel Lallemand, João de Lalande, Isaac Jogues, Natal Chabanel e Renato Goupil, foi canonizado no dia 29 de junho de 1931. A festa deles cai no dia 19 de outubro. Muito querido dos índios, que o chamavam de o homem que carrega os fardos. Na sexta-feira, dia 17, dia de São Patrício, o bispo. Os dados cronológicos do apóstolo da Irlanda são incertos. Talvez tenha nascido na Bretanha Maior, em Banhaven, Tabernier, no ano de 385 e morreu no ano de 461, perto de Down, no Ulster. A data de 17 de março para a festa é muito antiga. Certamente nasceu na atual Inglaterra e foi providencialmente levado à Irlanda, habitada pelos celtas e escoceses que eram ainda pagãos. Procurou antes de tudo a conversão dos chefes, sabendo que o exemplo desses seria eficaz na conquista dos súditos. Erigiu várias abadias que depois se tornaram famosas, em torno das quais criaram-se as cidades. Patrício teve muitas dificuldades com os hereges pelagianos, que para comprometê-lo recorreram até à calúnia. Para justificar-se, Patrício escreveu uma confissão, na qual explica que seu trabalho missionário era um simples pôr em prática uma ordem divina, e que sua aversão aos pelagianos nascia do valor teológico absoluto que atribuía à graça. Sua obra deu excelentes frutos, produziu grande número de santos, Foi São Patrício, o grande evangelizador da Irlanda. 18 de março, ontem, dia de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja. Cirilo nasceu em 315 de pais cristãos. No começo da sua carreira teológica, quase se comprometeu com os semiarianos, mas logo aderiu à doutrina ortodoxa do Concílio de Nicéia. Por isso foi 3 vezes mandado ao exílio pelos imperadores Constâncio e Valente. O primeiro concílio ecumênico de Constantinopla, do qual participou, reconheceu a legitimidade do seu episcopado. Desde os tempos apostólicos, a heresia infiltrara-se na igreja, mas não provocara ainda nas comunidades eclesiais as profundas divisões que produziram o arianismo e o nestorianismo nos séculos IV e V. Mas se por um lado essas heresias diminuíam a evangelização dos pagãos, por outro lado suscitavam grandes figuras de pastores, teólogos, pregadores, de escritores, com suas obras monumentais, catequese sistemática, homilias e sermões. Tudo isso conseguiu dar exposição clara da doutrina católica. Então, os próprios intelectuais pagãos podiam ter explicações racionais da religião. Através da defesa da ortodoxia, o povo católico vivia a fé consciente. São Cirilo foi uma dessas grandes figuras. Regeu a diocese de Jerusalém de 350 até sua morte, em 386. E hoje, domingo, dia de São José Operário, a gente já falou aí no Momento com Maria dele, a gente vai dar mais uma resumida agora. Ele é mais do que especial, São José, o marido de Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. São José escolheu a maior de todas as missões, a de acolher a Virgem Maria, se casando com ela. Aos 30 anos de idade ele tinha. Além de criar Jesus, mesmo sendo um homem humilde de poucas posses, sempre se apoiou em seu trabalho de carpinteiro. O que afirma o fato de São José não ter possuído riquezas em vida foi quando levou Jesus ao templo para ser circuncidado e Maria para ser purificada. Ofereceu o sacrifício de um par de rolas ou 2 pombinhos, permitido apenas àqueles que não tinham condições de comprar um cordeiro. São José morreu aos 60 anos, antes de Jesus iniciar sua vida pública. Porém, no período de 30 anos, ajudou e protegeu tanto Cristo quanto Maria, sendo uma das passagens mais conhecidas a da fuga para o Egito, pois Herodes queria acabar com a vida do Salvador
que acabara de nascer. Sua figura quase desapareceu nos primeiros séculos do catolicismo, para que se firmasse melhor a origem divina de Jesus. Porém, na Idade Média, São Bernardo, Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino lhe dão grande dedicação, devoção e entusiasmo, fazendo com que seu culto cresça continuamente. Atualmente, São José é tido como padroeiro da Igreja, declarado pelo Papa Pio IX, advogado dos lares cristãos, declarado pelo Papa Leão XIII, além de ser considerado protetor dos operários. Textos do site católico Liturgia Diária, um santo para cada dia. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Para encerrar este quadro, Os Santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pois eu sou a luz do mundo. Quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. Importa que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, ungiu com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Foi ele, pois, lavou-se e voltou com vista. Então, os seus vizinhos e os que o tinham visto, antes pedindo esmola, diziam: Não é este aquele que estava sentado e pedia esmola? Outros diziam: É este. Outros, porém, não é, mas é outro, que se parece com ele. Porém, ele dizia: Sou eu. Disseram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Ele respondeu: Aquele homem, que se chama Jesus, fez lodo, ungiu os meus olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Ora, era dia de sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Perguntaram-lhe, pois, de novo os fariseus de que modo tinha adquirido a vista. E ele disse-lhes: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Diziam então alguns fariseus: Este homem que não guarda o sábado não é de Deus. Porém outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais prodígios? E havia dissensão entre eles. Disseram por isso, novamente, ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: Que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e tivesse adquirido a vista, enquanto não chamaram seus pais. E interrogaram-nos, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis que nasceu cego? Como vê, pois, agora? Seus pais responderam-lhes e disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele agora vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Perguntai-o a ele mesmo. Tem idade ele mesmo, fale de si. Assim disseram seus pais, porque tinham medo dos judeus, porque os judeus já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Ele tem idade, interrogai-o a ele. Tornaram, pois, a chamar o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador.
Então disse-lhes ele: Se é pecador, não sei. O que eu sei é que era cego e agora vejo. Disseram-lhe, pois: Que é que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vou-lo disse, mas vós não me destes atenção. Por que o quereis ouvir novamente? Quereis, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Injuriaram-no então e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu aquele homem e disse-lhes: É de admirar que vós não saibais de onde ele é. E, entretanto, ele abriu-me os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas quem honra a Deus e faz a sua vontade, esse é ouvido por Deus. Desde que há mundo, nunca se ouviu dizer que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não podia fazer nada. Responderam eles e disseram-lhe: Tu nascestes coberto de pecados, e querem nos ensinar? E lançaram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham lançado fora, e tendo-o encontrado, disse-lhe: Tu crês no Filho de Deus? Respondendo ele disse: Quem é, Senhor, para que eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Tu ouviste, e é aquele mesmo que fala contigo. Então ele disse: Creio, Senhor, e prostrando-se, o adorou. Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e disseram-lhe: Porventura também nós somos cegos? Jesus disse-lhes: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: Nós vemos. Fica, pois, substituindo o vosso pecado, subsistindo o vosso pecado. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. E a reflexão deste Santo Evangelho de hoje, vamos trazer novamente do Catecismo da nossa Santa Igreja. Parágrafo 2088. O primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Pode-se pecar contra a fé de vários modos. A dúvida voluntária em relação à fé negligencia ou recusa ter por verdadeiro o que Deus revelou e a Igreja nos propõe para crer. A dúvida involuntária é a hesitação em crer, a dificuldade em superar as objeções relacionadas com a fé, ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Quando deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito. Parágrafo 2090. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é a expectativa confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. Para nos ajudar a ver a Deus e a sua plenitude na fé, que Cristo veio até nós, para nos curar de nossa cegueira, que é tão constante, porque nós ainda não compreendemos a nossa fé. E só pelo nosso pensamento nós não conseguiríamos compreender a Deus. Por isso que Ele nos dá a fé, para que a fé consiga mostrar o que a razão não mostra. E não podemos fugir da realidade das coisas e da natureza das coisas, da lei natural que Deus colocou no nosso peito no momento que fomos criados. A lei natural é a lei plena de Deus e nós não podemos ir contra ela. Se formos contra a lei natural, nós caímos na cegueira
que tanto falou o Evangelho de hoje. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. E no quadro com a palavra à igreja deste domingo, a gente vai trazer uma conversa que a gente teve, uma conversa muito agradável, com o nosso novo padre aqui da paróquia Santo Berto, Padre Carlão. A conversa era para ser de 10 minutos e acabou virando mais de 20. E então hoje a gente traz a primeira parte dessa conversa. E no domingo que vem a gente traz a segunda parte. A gente dividiu em duas partes. Então, conversa muito boa, muito produtiva, que a gente teve com ele, para mostrar um pouquinho de quem é o Padre Carlão aqui para toda a paróquia. Então não percam, hoje a primeira parte e domingo que vem a segunda parte desta conversa com o Padre Carlão. Muito bem, caríssimos amigos em Cristo, a gente está dando continuidade ao programa Minutos do Evangelho deste domingo, com o quadro, com a palavra à igreja. E com muita alegria, muita satisfação, a gente traz hoje para conversar aqui no programa o nosso novo pároco da paróquia Santo Berto, Padre Carlão. Padre Carlão, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Deus abençoe, Zé Carlos. Então, Padre, a gente vem aqui hoje conversar um pouquinho com o senhor, fazer o tipo de uma apresentação para a comunidade, né? O senhor está aqui, assumiu exatamente oficialmente hoje, 26 de... Um mês hoje. Um mês aqui, né? E assumiu dia 26 de fevereiro, naquela missa muito bonita, inclusive, né? Então, Padre, Carlos Humberto Carneiro de Camargo, né? Esse é meu nome. Padre Carlão, Esse é meu nome que a minha mãe me deu, né? Padre Carlão. Padre Carlão é mais familiar, eu já estou acostumado com o Padre Carlão. Eu já carrego esse Carlão já faz mais de 40 anos, né? Coisas que a gente não... É como nome a gente não escolhe. E apelido também a gente não escolhe. Começam a chamar e quando vê, pega e aí fica, né? Foi o meu caso. No seminário começaram a me chamar de Carlão, que era mais gordinho do que um Carlito que tinha lá. E ficou Carlão. Acostumei com Carlão, para mim é mais familiar. Para estar com vocês, é menor o nome, e para mim o que importa é que nós nos comunicamos, tá? O nome é sagrado porque é de Deus, a gente recebe dos nossos pais e depois no batismo ele é confirmado, né? Que bom, né? Mas o que importa é a nossa comunicação. Quem é o Padre Carlão? Quem é o Padre Carlão? Padre Carlão, eu sou natural do Paraná. Nasci numa pequena cidade chamada Peabiru, na região de Campo Mourão, Maringá, ali onde vai entre Maringá e Cascavel, nessa região ali. Eu nasci ali, estudei ali, sou filho de professora, minha mãe era professora, meu pai era sapateiro, tá? Eu nasci nessa cidade, fiz todos os meus estudos primários, né? Até o 2º grau, fiquei na minha casa. Entrei no seminário com 19 para 20 anos, né? Até então eu permaneci na minha cidade natal. Depois entrei no seminário em Curitiba, estudei filosofia na Universidade Católica do Paraná. Depois eu fui para São Paulo, onde eu fui fazer meus estudos de teologia, onde fiquei mais 5 anos. Eu estudei teologia em São Paulo, na Congregação dos Missionários do Verbo Divino. Você sabe que eu sou um padre religioso, né? Não sou padre diocesano, porque dentro da igreja existem 2 tipos de padre. O padre diocesano, ele pertence ao bispo local. Por exemplo, o Dom Onésimo, ele tem os seus padres, que é da diocese, mas também ele tem muitos padres que não são da diocese dele. São padres que estão a serviço na diocese dele, que são os padres de congregação, salesiano, do Verbo Divino, franciscanos. São todas famílias religiosas que formam os padres para ajudar os bispos nas suas dioceses. Então, o Padre William, o Padre William que esteve ultimamente aqui, Padre Satiche,
somos todos de uma congregação missionária. Você vê que o padre William vem lá da Bahia, o padre Satish vem lá da Índia, né? Outro continente. E assim por diante. Teve o padre Vendelino que passou aqui, que é da Indonésia, outro país, né? Então, o padre Carlão pertence a essa congregação dos missionários do Verbo Divino. Brasileiro. Sou brasileiríssimo. Que bom. Padre, quais são as perspectivas do senhor aqui para a nossa paróquia? Perspectiva, meio complicada a gente falar em perspectiva. É meio cedo ainda, agora, né? Meio cedo. A gente, quando vem como missionário, a gente não vem com muitas perspectivas. A gente vem para se adaptar à realidade, né? O padre não pode chegar aqui com um pacote pronto, né? Não funciona. Quem sou eu? Eu venho para cá, aqui vocês têm sua história, aqui você tem sua caminhada, aqui vocês têm os seus costumes, né? Primeira coisa, o padre tem que conhecer a comunidade. Eu sou uma pessoa assim, que enquanto eu não conheço, eu só escuto, né? Eu sou que nem a coruja. Só escuto, porque o padre não pode chegar numa cidade querendo mudar as coisas. O padre tem que chegar, tem que se enturmar, como diz a gíria hoje, né? Tem que se enturmar com o povo, o padre tem que se familiarizar com o povo, ver como esse povo está caminhando, se está caminhando, se não está caminhando, o que está faltando, aonde vamos investir mais, aonde nós vamos, né, atuar mais, né? É na pastoral, é na questão da formação, né? Porque você sabe que hoje a igreja é dinâmica, né? No passado a igreja era sacramental, né? Quando nós éramos crianças, você já é mais jovem do que eu já tenho 68 anos, né? Quando eu era criança, a igreja era sacramental, era só a missa, as procissões, essas coisas assim. O padre fazia tudo, o leigo não fazia nada. Hoje não, hoje a igreja é dinâmica. O padre sozinho hoje não faz nada, né? Hoje a catequese tem que funcionar, os ministros têm que funcionar. Uma coisa que eu achei estranha aqui na igreja de vocês, que não tem nem o apostolado da oração, não tem. Que é um dos movimentos mais antigos da igreja, das senhorinhas, né? Não tem, as senhorinhas do apostolado da oração, já senti falta aqui, pastoral da juventude, né? Pastoral da juventude, o que a igreja está oferecendo para a juventude? A igreja tem que abrir as portas para os jovens têm que participar, têm que atuar dentro da igreja. É fundamental a presença do jovem na igreja hoje, né? As pastorais sociais, né? Um clube de mães, um clube de senhoras, a pastoral do idoso, né? Mas não é só ter um grupo de dizer, nós temos aqui um grupo da pastoral do idoso, mas o que vocês estão fazendo para os idosos? O que vocês estão fazendo de concreto com os idosos? Não é só dizer nós temos aqui. Nós temos uma missa por mês. Não, é muito pouco. Eu acho que uma missa é um coroamento. Com certeza. Mas, por exemplo, vamos fazer uma oficina para os idosos, né? Para eles aprender alguma coisa. Vamos se encontrar com eles para jogar um dominó, jogar uma canastra, por exemplo, bater papo, tomar um café, fazer um bailinho, uma dancinha, né? Os idosos gostam de dançar. Acho que a gente o senhor falou que não estava lá com muitas perspectivas, mas pelo que o senhor falou, e rapidamente o senhor já deu assim, uma gama de coisas que tem que fazer. Eu sou meio elétrico, eu gosto de uma paróquia dinâmica, uma paróquia que funciona, né? Não é só uma paróquia de missa. Fica muito pobre a nossa experiência como igreja, numa paróquia misseira só, tá? A paróquia ela tem que ser uma célula viva dentro da sociedade. O que o Papa Francisco insiste tanto hoje? Que nós avançamos para as águas mais profundas, que nós vamos em encontro daqueles que estão afastados da igreja. Por que se afastou da igreja? Afastou por quê? Volta para a igreja, teu lugar é aqui. Mas eu não gostei daquele padre, eu não gostei daquela fulana. Você não vai na igreja por causa do padre.
Nem por causa Você não vai na igreja por causa da dona fulana. Você vai na igreja por causa de Jesus. Você vai na igreja por causa de Deus. Você vai na igreja por causa de Maria. Isso mesmo. Né? O padre está ali. O padre é um pecador igual a você, comedor de feijão e arroz igual a você, né? O padre não é santo. E tem outra, o padre não é dono da igreja. O padre não é dono da igreja. O padre passa por aqui para ajudar vocês. Mas o padre vai embora. Vocês já viram quantos padres vocês tiveram aqui, já passaram e já foram embora? Muitos, né? Então, o padre não é dono da igreja. Então, você tem que amar a tua igreja. E organizar ela. Investir na sua igreja. Ser uma pessoa consciente. Dar o seu dízimo na tua igreja para manter as obras da tua igreja. Dar a sua oferta na tua igreja. Para quê? Para manter as obras. Porque a igreja ela não tem uma renda de lugar nenhum. Ela não tem ajuda de ninguém. Muitos católicos ainda acham, quanto que o Papa ajuda a igreja? O Papa está lá no Vaticano. Nós temos que ajudar o Papa a socorrer as necessidades da igreja católica no mundo, nos furacões. Agora teve aquele furacão lá na Turquia. Sim, né? Síria. Quando tem um tremor de terra, quando tem um furacão, quando tem um vendaval que destrói, quantas coisas vão acontecendo no mundo. A igreja também tem que mandar a sua parcela para lá. E essa parcela também tem que ser nossa, né? Com certeza, padre. Como, por exemplo, esse ano a igreja está trabalhando a campanha da fraternidade. Sim. A campanha da fraternidade está levando a refletir sobre a fome esse ano. Mas aqui na nossa cidade não tem gente passando fome. Aqui não tem, mas no Brasil tem. Irmãos nossos passando fome. Então, no domingo de Ramos, todas as pessoas, na hora da oferta, vai colocar o seu gesto concreto na hora do ofertório, que é a sua boa oferta, não esmola, né? Porque católico tem mania de dar esmola, dá o que não presta. Esmola, Deus não precisa de esmola, a igreja não precisa de esmola. A igreja precisa de ajuda, né? E nós, católicos, temos que nos conscientizar que é da nossa pobreza que nós ajudamos os outros, tá? Então é por aí. É por aí a coisa, né? A perspectiva, quando você pergunta para mim qual é a minha perspectiva. Vamos encerrar, então, o quadro com a palavra A Igreja deste domingo, a primeira parte da conversa com o Padre Carlão, o pároco da nossa paróquia. Encerramos com a oração a Nossa Senhora com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Estamos na quaresma, ela vai terminar no dia 6 de abril, né? Aí inicia o tempo da Páscoa. Tempo de penitência, jejum, conversão, caridade, oração, arrependimento. Vamos tentar nos corrigir um pouquinho e nos melhorar um pouquinho nesse tempo da quaresma ainda então. Quero lembrar, né, que durante a quaresma, toda sexta-feira, acontece na Igreja Matriz, às 19h30, a Via Sacra Quaresmal. Também foi lançado na quarta-feira de cinzas, né, a campanha da fraternidade deste ano, 2023, instituída pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, tem como tema Fraternidade e Fome, e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Por muitos anos, né, não é a primeira vez que a CNBB inclui esse tema, né, que é a fome, né, no nosso país. É uma constante, um país de tamanhos continentais, né? O Brasil é muito grande, então nós temos aí mais de 200 milhões de habitantes, né? E tem sim muita gente passando fome, com certeza, né? A situação social no país nunca foi muito boa. Ela, desde por assim dizer, da volta da democracia, né? Vamos assim colocar,
tivemos sempre dessas dificuldades. Mas Jesus diz, né, e é bem forte quando ele fala, que pobre entre vós sempre os terei, mas eu, por pouco tempo, permanecerei convosco, né? Então, mas vamos trabalhar para que diminua esse tipo de situação no nosso país, com certeza. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Deus espera o melhor de nós. Dê sua oferta do dízimo verdadeira de coração. Vou falar da agenda, então, para a próxima semana aqui da nossa paróquia, né? Quarta-feira, dia 22, 19h30, lá haverá a celebração da missa na Igreja Matriz Santo Berto. Também tem a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já no sábado, dia 25, 5h, missa na Capela Nossa Senhora Aparecida do Caminho do Meio, né? 25 de março, 5h. No dia 25 de março, também, 19h, missa na Capela São Miguel da Serra São Miguel. No domingo, dia 26, né, às 8h30, celebração da missa dominical na Igreja Matriz Santo Berto. Às 10h, no dia 26 também, missa na Capela São Pedro e São Paulo, de Dalberja. E no domingo à noite, 19h, na Matriz Santo Berto, dia 26, a missa noturna, né? E na quarta-feira, 29 de março, já vou falar, né? Vai ser a última missa do mês de março, né? Na quarta-feira, missa novena, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nós já estamos preparando, e lá vamos divulgar em breve, né, a agenda das missas para abril, né? Abril já vai ter umas mudanças aí, pontuais aí da agenda. Também vamos estar divulgando já brevemente, né, toda a programação da Semana Santa aqui na paróquia Santo Berto, né? O Padre Carlão aí está preparando algumas coisas bem interessantes aí para a Semana Santa. Então acompanhe as redes sociais da paróquia Santo Berto, Facebook, Instagram, no Twitter, e também acompanhe aqui o programa Minutos do Evangelho na 87.9 FM. Né? A gente vai estar aí divulgando todo esse conteúdo brevemente que está sendo preparado pela Pastoral da Comunicação. Programa Minutos do Evangelho, meio-dia, todo dia, né? E reprisa às 7h. E aos domingos o programa tem mais de 1 hora de duração e começa ao meio-dia, né? Aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Encerrar então o nosso programa deste domingo fazendo uma oração, a oração a São José, que o dia dele é hoje. São José, defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todos possam ter o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde e proteção. Ilumina, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores, que sejam compassivos e tomem decisões acertadas para o negócio e também para a sociedade. Amém. E por intercessão de São José Operário, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo a todos, uma semana abençoada, né? Ficamos aí por hoje com a nossa última música do programa. Um abraço a todos.